Sem sombra de dúvidas, 2022 foi um dos capítulos mais emocionantes do MMA, pelo menos recentemente. A quantidade de zebras, reviravoltas, novos campeões, grandes lutas, tanto dentro como fora do UFC, foi absurdo. Mas claro que no UFC, né, que é a principal organização, que é o que a gente assiste mais, a surpresa foi bem maior. Esse ano a gente teve 13 eventos numerados. 11 deles tiveram pelo menos uma disputa de cinturão. E 9 cinturões mudaram de mãos esse ano. Tivemos 9 novos campeões. E ainda tivemos 3 grandes reviravoltas que tiveram praticamente o mesmo roteiro. O desafiante estava perdendo a luta por um placar de 3-1 na pontuação dos juízes e no último round, no quinto round, conseguiram uma reviravolta fantástica. Foi o caso de Jiri Prochazka, Alex Poatan e Leon Edwards. Foi assim que eles conquistaram os seus cinturões, com reviravoltas históricas que aconteceram em um espaço de tempo de apenas 5 meses. Mas se por um lado tivemos novos campeões chegando, também tivemos que dizer adeus, nos despedir de grandes lendas, grandes veteranos que decidiram se aposentar em 2022. José Aldo, Luke Rockhold, Joanna Jedrzejczyk, Frank Edgar, Donald Cerrone, todos esses nomes decidiram se aposentar, pendurar as luvas esse ano. E agora, já na primeira semana do último mês de 2022, vamos ter mais uma despedida. Porque segundo o manager Tick Gosn, que compartilhou a informação com diversos veículos de mídia e jornalistas, TJ Dillashaw, bicampeão peso galo do UFC, está oficialmente se aposentando do MMA. Ainda não tivemos uma nota oficial, uma mensagem do Dillashaw, mas diversas fontes já informaram que o UFC foi notificado que o Dillashaw vai se aposentar e o nome dele já deve ser removido do elenco do UFC. Eu vi muita gente estranhando essa decisão do americano, porque ele não tá tão velho assim, ele tá com 36 anos de idade e também não tá caindo aos pedaços, assim, pelo menos nos resultados recentes. Ele acabou de disputar o cinturão e venceu o Corey Sandhagen, que é membro da elite do peso galo. E realmente, analisando apenas os resultados mais recentes, pois é, o Dillashaw não tá caindo aos pedaços. Ele não tá em uma má fase absurda. Mas na parte física, a situação é bem diferente. Lembram como a luta do Sterling acabou? Pois é, o Dillashaw lesionou o ombro no início da luta e virou basicamente um saco de pancada pelo resto da luta, sem conseguir reagir. Virou presa fácil do Sterling. E já foi confirmada que é uma lesão séria e o Dillashaw vai ter que passar por mais uma cirurgia para poder corrigir. E na luta anterior, contra o Corey Sandhagen, o que é que aconteceu? O Dillashaw lesionou o joelho, rompeu o ligamento na metade da luta e teve que passar por mais uma cirurgia e mais um tempo de inatividade. E antes do Sandhagen, na luta contra o Henry Cejudo, em que ele foi nocauteado em apenas 32 segundos por estar extremamente desidratado. Ele acabou sofrendo lesão não só em um, mas nos 2 ombros. Sem falar que nessa época ele foi pego no doping, suspenso por 2 anos. Então não é exagero dizer que o Dillashaw tá caindo aos pedaços, porque o cara tá todo remendado por cirurgias. Lesões no joelho, lesões no ombro, e todas elas requerindo cirurgia e um longo tempo de recuperação. Isso acaba com o atleta. Outra coisa que deve ter pesado bastante nessa decisão do Dillashaw foi a derrota para o Sterling, que foi a última chance dele se tornar campeão de novo. Porque vamos lá, vamos imaginar um cenário onde o Dillashaw não vai se aposentar e continua lutando em busca de uma nova chance pelo cinturão. Para conseguir disputar esse cinturão de novo, contando com o tempo de recuperação dessa lesão no ombro e também levando em conta a média, a frequência de lutas que o TJ tem em um ano, iria demorar mais ou menos 2 anos para o Dillashaw disputar o cinturão de novo. Até lá, ele teria 38 anos de idade. E assim, essa estimativa que eu fiz é considerando que vai dar tudo certo. Porque se levar em conta as lutas que ele vai fazer no caminho, as possíveis lesões e o fato de que ele vai ter que passar por um top 5 que tá com Sean O'Malley, Piotr Yan e Merab Dvalishvili, esse tempo pode ser bem maior e ele pode muito bem acabar sofrendo uma nova derrota para um desses caras que eu citei. Então, múltiplas lesões, doping, inatividade, cirurgias, um legado manchado e uma derrota na última chance que ele teve de se tornar campeão, colocando tudo isso na equação, temos apenas um resultado: o fim de TJ Dillashaw. Então vamos para aquela retrospectiva. O que foi a carreira de TJ Dillashaw? Analisando apenas os números, sem levar em conta outros fatores, o Dillashaw pode ser facilmente considerado como o segundo, talvez o maior peso galo da história do UFC. Bicampeão, tem 5 títulos na categoria, defendeu o cinturão nas 2 vezes em que foi campeão,
campeão e fez história no UFC. Detém o recorde de mais nocautes no peso galo e também foi uma das maiores zebras da história, quando atropelou Renan Barão no auge, vindo de 30 vitórias seguidas no MMA. Mas tudo bem, números são imparciais e vão sempre ficar registrados ali nos livros de história. Mas quem foi TJ Dillashaw na visão dos fãs e como ele vai ser lembrado? Aí as coisas já mudam de figura, porque ele era um personagem extremamente polêmico por diversos motivos. Ele sempre teve uma personalidade controversa, principalmente nos bastidores. Reza a lenda, inclusive, que ele arruinou para sempre a carreira do Chris Holdsworth por ter desferido uma joelhada ilegal durante uma sessão de sparring. E ele só fez isso porque estava levando um certo atraso. Então, pela vaidade, simplesmente pela vaidade, pelo orgulho de estar levando um atraso em um treino, o cara desferiu um golpe legal de raiva e arruinou a carreira do parceiro. Nunca mais o Chris Holdsworth voltou a lutar depois desse treino. E claro, ainda tem o elefante na sala, que é o caso de doping do Dillashaw. EPO é uma substância difícil de ser encontrada nos exames, o que pode ser um forte indício que o Dillashaw usava isso há mais tempo. Porém, só foi pego nessa ocasião. E isso por si só já coloca toda a carreira dele em xeque, porque fica aquele questionamento: ele teria conquistado tudo isso se não fosse o doping? E ele estava se dopando todo esse tempo ou só quando foi pego? Esse questionamento deixa uma mancha enorme em todos os números do TJ Dillashaw. Mas o que é que o EPO faz? Resumindo e deixando bem simples, o EPO basicamente estimula a produção de glóbulos vermelhos no sangue, o que em outras palavras faz com que o atleta canse bem menos. E quais eram os principais atributos do Dillashaw no auge da carreira dele? Movimentação intensa e cardio que parecia infinito. E depois que ele voltou da suspensão por doping contra o Sanhagen, deu pra ver que esses atributos não eram mais os mesmos. Enfim, o Dillashaw ainda merece respeito, foi um grande lutador e um atleta ambicioso. Ele enfrentava o inferno para conseguir seus objetivos. Fez um dos cortes de peso mais brutais da história para tentar ser duplo campeão e continuou lutando com o Sterling e o Sanhagen mesmo lesionado. Então merece sim ser parabenizado pelas conquistas e pela garra, pela vontade de fazer história. Mas também vem a questão: ele tá realmente se aposentando definitivamente? Nunca mais vai voltar? Eu não tenho certeza. Se eu tivesse que apostar, eu diria que um dia vamos ver o Dillashaw de novo. Porque pra mim, essa aposentadoria não tem cara de ser definitiva, tem mais cara de ser uma pausa. Eu mesmo não me surpreenderia se o Dillashaw daqui a 2 anos anunciasse que tá voltando a competir. Ou recebesse uma proposta no boxe, alguma coisa assim do tipo, que fizesse ele voltar a lutar. Mas por hora, a notícia que temos é essa: a carreira de TJ Dillashaw chegou ao fim. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.